Bom pessoal, agora com tudo configurado, o IntelliJ já tudo funcionando corretamente, já podemos começar a construir o nosso suíte de teste aqui no guia. Tá? Vamos começar fazendo coisas bem simples, pegar aqueles exemplos que já foram passados anteriormente ali na fase teórica, ali nos textos, executar eles para vocês verem como é que funciona, como é que fica dentro dos logs. Depois começar a construir um projeto mais simples e depois ir refatorando ele até o ponto que tiver bem robusto e poder ser replicado para outros casos, beleza? Então vamos nessa, sem mais enrolação, vamos colocar a mão na massa. Bom pessoal, vamos lá. Já estou aqui com o IntelliJ aberto e agora vamos executar todos aqueles cenários, aqueles exemplos práticos, quer dizer, que eu trouxe lá na segunda aula do módulo 1, onde a gente estava falando sobre a Request Library. Tá? Então eu já tenho aqui todos aqui, já trouxe para cá, para não ter o trabalho de copiar e colar para cá, né, para adiantar o trabalho. Vamos executar ele. Só que antes, vale ressaltar um ponto. A gente está executando aqui esses scripts em cima de uma API pública chamada JSON Placeholder. Tá? Ela não tem uma regra de negócio, né, um sistema complexo, porém, ela responde aquilo que a gente manda para ele. Isso é interessante aqui para o guia, porque ele vai nos dar a possibilidade de trabalhar a montagem de requisições complexas, né, com corpos, com bodies muito grandes, né, com objetos alinhados, com listas, enfim. E a mesma coisa com o objeto de resposta, né, de como que a gente pode trabalhar com ele, principalmente para fazer as asserções, tá? Ou de buscar algum elemento dentro do objeto de resposta. Isso é muito legal, beleza? E eu só queria deixar isso ressaltado para a continuidade aqui do guia. Vamos lá, vamos executar esse cara. Já estou aqui dentro da pasta example, que é a pasta que tem o arquivo de teste. E para executar, você já sabe, é o robot ponto. Melhor, vou usar um atributo, aqui uma opção, chamada "-d". Esse "-d", o que ele vai fazer? Ele vai pegar todos os arquivos de log, né, os arquivos de saída, na verdade, dessa execução e colocar dentro de uma pastinha chamada log, que podia ser qualquer outro nome, mas eu boto log, né, dentro da pasta example, só para deixar mais organizadinho, beleza? Então vamos lá, vamos executar. Show de bola. Então executou tudo e vocês podem ver aqui que o log do console ele é bem simples, né? Se a gente não coloca nada para sair no console, ele vai mostrar só ali o nome da suíte, o nome dos cenários e os status, e informação consolidada aqui no final e os outputs, certo? Num dia a dia, dentro de um CI/CD, por exemplo, isso aqui acho que para mim já resolve bastante. A não ser que tenha alguma coisa específica que precise ser levado em consideração, mas isso aqui já resolve. Mas depois, com o tempo, a gente vai deixando esse log aqui um pouquinho mais robusto, mais legal, para a gente ver as coisas que acontecem. Tá? Como aqui passou tudo, então tá tranquilo. Mas, para a gente ver mais detalhes sobre essa execução, a gente pode ou colocar aqui no console as informações que a gente quer ver, que vai deixar esse cara aqui super sujo, né? Ou a gente pode ir direto lá nos arquivos de log, tá? Que foram gerados aqui. Quais são esses arquivos de log? Tá? É o log.html, que tem ali todas as informações detalhadas de cada keyword que foi executado para cada cenário de teste. O report.html, que traz uma visão mais consolidada, basicamente um reporte sumário. E o output.xml, que é mais para você fazer integração com outros sistemas ali, com Grafana, com Postgres, com Report Portal, ou qualquer outra aplicação que consiga entender esse XML e consolidar de uma outra forma diferente aqui do robot, tá bom? Vamos dar uma olhada aqui pelo guia, vamos dar uma olhada no log, né, no arquivo de log dessa... Vou atualizar aqui. No arquivo de log do... Pois não vou atualizar nada porque tá errado, né? Aqui eu tava com um caminho diferente. Vamos colocar. Certo? De outra coisa. Vou dar um zoom. Menos zoom. Agora sim. Vamos dar uma olhada aqui então no arquivo de report do robot.
Tá? Vou dar uma passada bem rápida por ele. Aqui vai trazer todas as informações consolidadas, né, como eu falei. Né? Então, o total de cenários, que foram 4 cenários, os status para cada cenário, aqui como todos eles passaram, então tá tudo aqui consolidado como PES. O tempo decorrido da execução do teste. Tá? Se tivesse alguma tag aqui, né, estaria dividido por tags, depois mais para frente a gente pode falar sobre isso. E aqui a gente tem detalhadamente para cada cenário qual é o status sumário desse cara. Né? É aí que vai dar basicamente as mesmas informações, só que separado por cenário. O que interessa pra gente é aqui, dentro do log. Que é aqui ele vai trazer pra gente detalhadamente o que aconteceu com cada keyword de cada cenário. Tá? Tanto as keywords do cenário quanto as keywords das keywords. Né? Que se tivesse, aqui no caso não tem, mas se tivesse, a gente vai ver isso também mais pra frente. Então deixa eu dar um zoom aqui também, né? Que ficou pequeno. Menos zoom. Show. Ele quer mostrar super gigante, né? Mas não, desse tamanho aí. Aí beleza, vamos focar aqui no post, porque no post tem mais informação, tem um body ali para mostrar. Eu acho interessante. E vamos fazer uma comparação aqui com o que está aqui do lado, para vocês entenderem. Tá? Vamos lá, a gente está aqui olhando para o post, né? Um cenário chamado exemplo post. A primeira coisa que ele executou foi o evaluate para montar o body da requisição, no caso ali o JSON. Então passou aqui pelo evaluate e está dizendo agora aqui que o data possui esse JSON armazenado. Tá? E no post, aqui o word post da request library, tá? Ele vem todas as informações, tanto da requisição feita, quanto da resposta dessa requisição. Tá? E também do objeto de resposta, que ele também deixa aqui dentro da variável response, que é essa aqui. Tá? Aqui poderia ser outro nome qualquer, mas é response porque eu prefiro response. Mas bora lá, o que ele vem na requisição? Vem a URL que foi executada, tá? O path dessa URL, que é o /post. Então aqui ele está dizendo que eu fiz um post nessa URL aqui do JSON, esse holder no endpoint post, /post. Tá? Vem o header dessa requisição e o body, que é o mesmo body ali do evaluate, né? Que eu criei lá em cima e executei embaixo. Tá bom? Mas Vinícius, não tem nenhuma criação de header aqui, como é que ele trouxe um header? Esse header, galera, quem cria ele pra gente, se a gente não passar um header para ele, é o próprio Python junto com a biblioteca request. Então ele que garante que esse cara vai estar sempre criado. Tá? Se a gente precisasse mandar algum outro header, né, baseado em alguma regra de negócio ou um comportamento específico das nossas APIs, a gente poderia criar um dicionário e informar aqui dentro, né, um header. Tá? Ficaria mais ou menos assim. Vou executar aqui para vocês verem. Header. A gente pode criar uma lista, um dicionário, desculpa. Eu posso dizer que eu tenho um header chamado teste que tem um teste igual a robot. Beleza? E vou passar aqui no header, no argumento header da keyword post, ou a minha variável header. Vou aproveitar que já está aqui deixa eu já até mostrar como é que funciona com cookies, que é a mesma coisa. Eu posso criar um dicionário chamado cookies e passar aqui para ele. Vou criar uma outra coisa, né? Sou péssimo para inventar coisa. Sei lá, ID robot 123. Tá? E aqui a gente pode usar o argumento cookies igual cookies. E quando a gente for executar esse cara, ele vai trazer aqui dentro do header esse teste robot e esse ID robot 123. Vamos dar uma olhada aqui. Vamos executar novamente. Para ser mais direto, vamos usar aqui o argumento tag, uma opção tag. E aí, para executar dessa forma, a gente faz um robot "-i". Esse "-i" é relacionado às tags, então eu quero que execute somente a tag post.
-d log. Show. Executou, vamos dar uma olhada lá no log. Vamos atualizar aqui. E agora aqui no log, só tem um post, né, porque a gente usou a tag. Aqui no log agora vai aparecer lá no header os dois valores que a gente informou, tanto para o header quanto para o cookie. Tá? Então a gente tem aqui o teste robot, né, que é o header que a gente criou, e o cookie ID robot123, que é o cookie que a gente criou e trouxe para cá, para dentro do post como argumento. Tá bom? Logicamente ele não veio para cá para resposta, porque o JSON placeholder não espera ele, a gente só mandou, então ele ignorou ele, né? Mas dependendo da ocasião, ele poderia retornar de volta no ou, né, nem retornar, só tratar por dentro. Mas a ideia aqui é mostrar para vocês que se precisar mandar alguma coisa específica no header ou um cookie específico, vocês conseguem mandar por aqui, né? Caso contrário, caso seja somente aquele padrão mesmo de HTTP, não precisa mandar nada, que é o próprio Quest Library ali, junto com a requests, e o Python consegue lidar com isso sozinho. Beleza? Tudo isso que eu mostrei aqui pro post vale pro get, pro put, pro delete, pro path, pro head, e para todos os verbos HTTP que são suportados aqui pela Request Library. Tá? No caso, usei o post aqui como exemplo, mas ela vai valer para todos eles. Certo? Na sequência aqui agora, vamos pegar esse exemplo, tá? E trazer ele um pouco para nosso dia a dia. Porque tá simples, né? No sentido que tá bem simples de criar, mas o nosso dia a dia não é assim, né? Não é essas mil maravilhas. Então a gente precisa trabalhar com bodies um pouquinho mais complexos, né? Com relação à sua estrutura. Né? No caso, vamos fazer a mesma coisa ali com o response, que também geralmente não é uma listinha, não é um dicionário simples, né? Geralmente vem algo mais estruturado, maior, né? E então vamos poder fazer esses exemplos, trabalhar melhor com eles, criar outras acessões, porque temos essa aqui, mas eu não quis explicar agora para não confundir muito a cabeça de vocês, vou falar depois. Enfim, vamos seguir aqui no guia aqui, que tem muita coisa pra gente falar ainda. Bora lá. Bom, pessoal, vamos começar então a nossa parte prática, beleza? Trouxe aqui alguns pontos que serão inclusos aqui no nosso script, tá? Que já vou explicar. Mas só explicando que... já vou explicando, né? A partir dessa aula, tudo vai ser mão na massa. Aquela primeira parte aqui dessa aula aqui foi só algo mais superficial mesmo, não era para vocês botarem a mão na massa nem nada também, só para vocês verem ali mais ou menos a estrutura, de como que fica um arquivo de switch, de como que é o log, né, das execuções, mas a partir de agora mesmo a gente vai começar a colocar a mão na massa, aí vocês podem sim acompanhar a construção, beleza? Como eu disse também na primeira parte dessa aula, a gente vai usar a requisição post, né, que até aqui já é ele, a requisição post para construir as requisições e construir os assets ali dessa requisição que a gente vai montar. Tá? Então a gente vai começar bem do simplesinho, bem simples, até chegar no modo que esteja refatorado de uma forma bem avançada. Beleza? E eu trouxe aqui alguns pontos para a gente trazer aqui para nossa automação. Tá? Não são pontos complexos aqui, mas são pontos legais, importantes que a gente usa no nosso dia a dia e que eu acho que faz sentido a gente debater aqui, tá bom? Trouxe aqui uma simulação, né? Vamos simular o JSON fosse um sistema de criação de pedido de venda. Vocês sabem que ele não é, mas vamos simular como se fosse. O importante não é o pedido de venda, o importante é como que a gente vai lidar ali com o objeto JSON. Mas só para dar um tema para essa parte da aula. Além disso, trouxe aqui 3 pontos simples também, para a gente criar e validar a criação de um pedido de venda com um item, validar e criar de um item, vocês já vão entender, né? E um cenário de exceção respondendo 404. Os dois sinais de sucesso aqui vão responder 201, beleza? A gente vai bater, como eu já disse, lá no JSON placeholder /post, e o corpo da requisição vai ser esse daqui. Tá?
ver que eu coloquei dois cenários ali, um de um item e outro com mais de um item, tá? Por conta dessa lista aqui. Tá? Em alguns momentos aí da nossa vida de automação, a gente tem que saber incluir novos itens, novos itens em listas e tal. E eu vejo que muitos geralmente pegam um arquivo JSON que combine com aquele cenário específico. Eu tenho um cenário com um item só, então eu tenho um JSON com um item só. Eu tenho um cenário que tem 3 itens, então tem um JSON que tem 3 itens. Isso fica uma mega confusão dentro do código. Tá? Então a ideia aqui é a gente aprender, no caso fazer a automação, entender, né, quando é o momento de ele, com o mesmo arquivo, incluir somente um item, ou quando que ele tem que incluir mais itens dentro desse mesmo JSON. Nada de ficar repetindo o código, beleza? Mas nesse primeiro momento aqui vai ser bem simplesinho, só para vocês entenderem como é que é a evolução. Não adianta nada mostrar para vocês agora o negócio já pronto, sem vocês verem como é que era o passado até chegar num momento legal, beleza? E além disso também, essa mesma estrutura aqui, ela vai voltar para o response. A gente também vai fazer validações específicas dentro de uma lista, tá bom? Usando JSON-PF, essas coisas todas. E é isso, é também fazer uma validação na resposta, como eu falei agora, e fazer uma validação no header, para vocês verem também que dá para a gente trabalhar ali com objeto de response, acessar o header e fazer as validações ali dentro. Beleza? Então tudo isso aqui a gente vai pegar a partir de agora. Lembrando que agora é a parte simplesona mesmo, a forma mais básica de fazer. E depois a gente vai nas outras aulas, a gente vai refatorando, até chegar num nível bem avançado. Beleza? Vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa fazer é criar uma switch. Tá? Então aqui em New File, não está aparecendo na gravação, não sei porquê, eu não entendi porquê. Então, para criar um arquivo novo, é só clicar com o botão direito do mouse em cima da raiz ali aqui em cima, aqui em New in File. Não está aparecendo no vídeo, mas vai aparecer para você, tá bom? Eu não sei por que está acontecendo isso, aí depois eu vejo porquê e tento corrigir, tá bom? Vamos lá criar uma switch nova e vamos chamar ele de order, por enquanto, porque é venda, né? É sempre legal manter ali o padrão em inglês, pelo menos eu gosto de manter o padrão em inglês, tá? Order.robot. Eu aqui o arquivinho. Legal, então vamos criar aqui a seção Settings e logo em seguida chamar para o jogo a nossa querida Requests Library. Escrevi errado. Requests Library. Isso já está pronta para ser utilizada aqui. Tá? Vamos usar a seção Test Case e vamos criar nosso primeiro cenário de teste aqui. Então vamos chamar ele de cenário, criar pedido de venda com um item. Beleza. E tá dando errado porque não tem nada dentro dele ainda, por isso que ele falou, opa, tem um cenário aqui que tá vazio, tio. Então vamos trazer para cá. A primeira coisa que a gente precisa fazer é trazer para cá o body da requisição, que é aquilo que importa para a gente mesmo, né? Vamos dividir aqui a tela. Tá? Então eu vou trazer esse body aqui da requisição para cá, para dentro do cenário. Tá? Vou chamar aqui essa variável de response. Tá? Uma variável que vai armazenar esse body, esse JSON. E vou chamar para cá também a keyword chamada catenate. Tá? O que a catenate faz? Ela concatena strings muito grandes, coisas muito grandes, textos muito grandes. Tá? No caso aqui a gente tem um JSON bem grande, né? Então o que ela vai fazer? Ela vai concatenar tudo isso aqui em uma única string. E ela também tem a facilidade de poder quebrar linhas, né? Então eu não preciso colocar isso aqui tudo numa linha só. Eu vou ir quebrando linha, o que tiver embaixo dela ela vai concatenar tudo numa única string. Aí depois a gente converte para o tipo de dado que a gente quer utilizar. No nosso caso aqui a gente quer converter depois ele para JSON para poder fazer a requisição. Beleza? Então vamos trazer para cá, copiar esse candango. Vai daqui, do lado do catenate.
ele vai dar erro, né? Por quê? Porque a gente não deu aqui o comando, né, de continuidade para que a keyword catenate entendesse que o que está embaixo dela é a continuação do que eu quero concatenar. Tá? Então, para isso, a gente coloca 3 pontinhos e ele, tá vendo na primeira linha ali, já pode dar erro. Tá? Então, a gente vai fazer isso para todas essas linhas. Para facilitar, a gente pode apertar o botão Alt, a tecla Alt do teclado, e só puxar para baixo. Fazer 3 pontinhos, 3 delete, e pronto, tá aí o nosso catenate. Beleza? Então a gente já trouxe para cá o JSON ainda em formato de string. E agora o nosso próximo passo é converter essa string para um formato JSON. Temos duas opções aqui. A gente tem uma keyword chamada toJSON, que é da Request Library. Tá? Ela é uma keyword que já está para ser depreciada, então eu não aconselho utilizar ela, porque em algum momento ela vai sair da lista de keywords da Request Library e, né, se você tiver aí, vai ter que fazer manutenção, dependendo da quantidade de vezes que você fez isso, vai ser algo meio trabalhoso. Tá? Então eu não vou nem explicar ela, vou te falar daqui, e eu vou trazer para cá o evaluate. Vocês viram na primeira parte da aula que eu estava usando o evaluate. Eu não expliquei porquê, né? Para não confundir a cabeça. Vou explicar agora. O que o evaluate faz? Ele permite que a gente possa utilizar expressões em alguma linguagem de programação, expressões pequenas, né, em alguma linguagem de programação, como Python, Java, JavaScript, Hub, as linguagens que o Robot Framework dá suporte, para fazer alguma coisa e retornar, no caso, alguma coisa para ela, para armazenar dentro de uma variável. Beleza? Nesse caso aqui, a gente vai pegar o body. Olha só que doido. Body. A gente vai pegar a variável body, tá? E vai trazer aqui para dentro de uma expressão Python bem simplesona para fazer a conversão para JSON. Tá? Lembrando que o Robot Framework, como ele tem a base Python, e tem várias bibliotecas padrões ali do Python. Então a biblioteca JSON já está com ela. Então a gente pode usar aqui uma expressão da biblioteca JSON, né, para fazer aqui a conversão. Tá? Então para isso a gente precisa primeiro, né, criar uma variável aqui. E vai continuar tendo o mesmo nome de body, que ela só vai converter e levar para a mesma variável depois. E a expressão é json.loads. Então vou carregar alguma coisa e depois converter em JSON. E vou trazer para cá a variável body. Tá? Aqui no caso, dentro da expressão em Python, a gente não precisa colocar as chaves, tá? Porque ele vai reconhecer como uma outra coisa que não a variável que a gente quer utilizar. Beleza? Aqui, então, a gente já tem nossa string JSON, agora reformatada, né, como JSON. E aqui embaixo a gente já pode construir o nosso aquisição, o nosso post. Beleza? Então o que a gente vai fazer? Response. Por que eu já comecei com uma variável? Porque o post, o get, o put ou qualquer outra keyword que executa uma requisição, ele retorna algo. E como esse retorno para a gente é importante, eu já vou deixar aqui ela criada para armazenar ali dentro. Se ela não fosse algo importante, então nem precisaria dela ali. Ela criaria alguma coisa, mas a gente descartaria. Tá? Não daria erro a keyword. Mas como aqui é importante, então a gente precisa dela. Deixa ela aqui, nosso response. Vamos fazer o post. E vamos começar daqui de baixo. 3 pontinhos, igual aqui de cima, sempre para keyword de cima. Vamos fazer para cá a URL. A URL está aqui, né? Eu tinha deixado aqui. Nossa URL. Vamos trazer para cá o JSON. Que vai ser a variável body. Tá bom. Aqui, para esse caso aqui, já está o suficiente para a gente executar alguma coisa. Tá? Vamos dar uma pausa na construção aqui e vamos executar esse código.
Deixa eu trazer você para cá para não comer muito espaço. Vamos abrir aqui o terminal e vamos executar. Um ponto importante aqui, como eu deixei na raiz e a gente já tinha aqui dentro da pasta example alguns outros cenários, quando eu for executar aqui, né, ponto, ele já vai trazer, ele vai executar tudo e também está dentro da pasta example, né, porque ele vai entender que a Robot API é uma suíte de nível maior, e ele vai sair executando tudo que está para baixo. Tá, então, ou a gente pode fazer o seguinte, ou a gente pode chegar aqui e botar um order.robot, que ele vai executar só ele, tá bom? Ou da forma que eu prefiro fazer, que é colocar uma tagzinha aqui. Tá? A gente chama a keyword test tag, que aí ele vai trazer, ele vai executar somente aquilo que tem uma tag, dado um comando que tem uma opção que tem na linha de comando para a gente utilizar. Tá? Então vamos colocar aqui order, uma tag chamada order. Tá? Então a gente, para executar uma tag, a gente coloca "-i", que já entende que eu tenho que pesquisar alguma tag, e order. Aí eu posso voltar a usar o ponto. Tá bom? Por que eu não gosto de usar o nome do arquivo de teste? Eu prefiro usar o nome da tag. Porque se eu tiver que trocar o nome do arquivo de teste, vamos supor, já dentro de um CI/CD, eu vou ter que trocar o nome também lá dentro do arquivo de configuração de CI/CD e aí vai dar uma trabalheira. Então eu já gosto de já ter esse padrão de estar configurando tudo com tag, que é mais fácil, tá bom? Para depois fazer alteração sem ter que mexer em um arquivo fora o arquivo do robot. Vamos executar ele aqui. E passou, deu sucesso. Tá? Como tá simplesão aqui ainda, vamos só ver se funcionou direitinho. Vamos abrir o log dele. Eu ia trazer para cá, mas eu prefiro abrir o log para vocês terem esse costume também de ficar abrindo o log da execução. Tá? Eu vou copiar aqui o caminho total do arquivo e vou trazer para cá para o browser. Deixa eu aumentar aqui o zoom. Ver se ele executou tudo que a gente pediu. Tá? Aqui ele concatenou, ele não exibe tudo aqui, não tem até a necessidade, né? Mas aqui ele fez a concatenação e colocou tudo aqui na variável body, né? Quando executou a variável catenate. Aqui ele já fez a conversão para o JSON, certinho. E aqui ele fez a execução do post. Tá? Então falou aqui, ó, executei aqui o /post do JSON placeholder, o body da minha requisição foi esse, e a minha resposta foi essa aqui, beleza? Ele adicionou ali o AD 101, que é aquele objeto que eu falei que o JSON placeholder sempre adiciona do contrato original dele. Tá? E trouxe um bando de header aqui também e tal, e o status code. Então beleza, ele conseguiu executar, tá show. Mas a gente não está testando nada ainda, né? Estamos só executando alguma coisa. Agora vamos começar a colocar aqui algumas asserções em cima dessa execução para aí sim, né, a gente começar a validar se aquilo que está retornando para a gente tá ok. Nesse momento a gente está só executando a requisição, né, sem acerte nenhum. Vamos colocar aqui agora as asserções para ver se vai estar tudo ok, tudo bonitinho. Vou fazer as asserções, os asserts aqui de todos esses campos aqui que estão aqui no JSON, também é simples, tá? Tem N formas diferentes de fazer, né? Podendo fazer comparando JSONs, você pegar os valores e colocar tudo já montado e fazer a comparação de JSON com JSON, ou fazendo campo a campo, que é o que eu vou mostrar para vocês. Enfim, tem várias formas. Tá? Cada um com seus prós, cada um com seus contras. Mas eu prefiro dessa aqui por ser mais talvez ser um pouquinho mais trabalhosa de se montar. Ela se comunica melhor durante a execução e no pós-execução, tá? Na minha visão. Tá? Mas caso vocês queiram saber de outras formas diferentes de fazer, na internet tem bastante conteúdo também relacionado a isso. Eu aconselho até de vocês fazerem isso para não terem só a minha visão como
a verdade, tá bom? Mas bora lá. Para fazer essas asserções de campo a campo, aqui, deixa eu trazer o requisito para cá. Beleza? A gente vai usar as keywords da built-in, tá? Que é uma das keywords padrões que já vem com a instalação do robot. Tá? Então a gente pode trazer aqui a showed be equal. Ela vai comparar as duas strings, dois números, alguma coisa, dois dados. Tá? Então vai comparar o primeiro com o segundo. Se tiver igual, sucesso. Se não, vai dar ruim. Elas não podem ser só iguais em questões de valor, tem que ser iguais também em questão do seu tipo. Tá? Se eu tiver um 60 string aqui e um 60 inteiro, tá? Ele vai dar como falha por conta do tipo diferente. Tá bom? Então vamos lá, vamos fazer essa comparação. A gente precisa usar o objeto de response aqui. Tá? Vamos trazer ele para cá, o first, e transformar ele no JSON usando a função JSON. Tá? Com isso aqui, meu objeto de resposta já se tornou um JSON e já consigo ter acesso a todas essas informações que estão aqui dentro. Tá? E para navegar dentro dessa estrutura, eu só preciso dar o nome de cada objeto que existe dentro do JSON. Por exemplo, eu preciso chegar aqui no order ID para validar esse dado. Tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Então, para chegar aqui, eu preciso passar pelo order, entrar no order e chegar no order ID. Aí como é que eu faço isso? A gente coloca aqui entre colchetes order, e por fora do colchete, em outro colchete, a gente vai botar aqui order ID. Beleza? E aqui no segundo eu posso botar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então esse cara aqui tem que ser igual a esse cara aqui. Beleza? Vamos executar ele rapidão. Ver se eu estou certo, né? Ou estou errado. É que dividiu errado aqui e vim para cá, meu amigo. Isso. Vamos executar ele com o mesmo comando anterior. E deu bom, passou. Tá, vamos simular uma falha aqui agora para ver se ele daria algum problema. Vamos botar um 7 aqui no final para ver se ele falharia. Falhou. Eu disse, eu encontrei o 1, 2, 3, 4, 5, 6, mas o que meu teste queria era 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá bom? Então ele falhou. Então show de bola. Isso já nos dá deixo para fazer os dos demais aqui, certo? Então vamos fazer aqui, deixa eu copiar duas vezes, vamos fazer aqui do total price, que está dentro do mesmo nó, total price e status. Vamos parar aqui, porque o customer é um outro objeto alinhado. Tá, então executar aqui, vamos executar não, né? Vamos dar os valores para ele. O total price ele me diz que é 60 e o open e o status é open. Tá? Um ponto importante que eu acabei esquecendo de falar aqui, mas que está lá no guia Robot Framework, lá no que a gente fez lá em texto. Dessa forma aqui, sem aspas, tá? Sem as aspas, o robot entende que isso aqui é uma string e não um número. Tá? Então isso aqui é uma string, isso aqui é uma string. Tá bom? É a forma como ele entende os valores que estão escritos aqui. Tá bom? Para ele se tornar um inteiro, ou um float, a gente precisa colocar ele desse formato aqui. Tá? Estou explicando isso pelo seguinte motivo que vocês já vão entender. Vamos executar primeiro antes de eu chegar lá no ponto-chave. Show. Ele falhou. Tá? Por que ele falhou?
O order ID, ele é uma string, tá vendo? Então ele comparou string com string, falou, opa, show, tudo bem. É do mesmo tipo, é o mesmo valor, então tá de boa. Só que o total price, ele é um inteiro. Quando ele vem para cá, ele tenta comparar um inteiro com uma string. Aí ele falha, certo? Então tem duas formas de a gente conseguir mudar esse problema aqui, né? Vai passar, não, corrigir esse problema. Ou a gente usa aqui o word showDB equals as integer, tá? Ou deixa eu fazer aqui Vou copiar aqui, foi. Ou a gente pode continuar usando o showDB equal somente e colocar ele, transformar ele no inteiro, tá? Qual que eu aconselho que utilizar? Eu aconselho utilizar o showDB equals as string, as integer, quer dizer. Por quê? Porque geralmente, né, a gente vai estar comparando variável com variável, né? Então é importante que, já que a gente tem esse mecanismo dentro da keyword, de fazer isso é melhor, porque, por exemplo, se a gente tivesse aqui uma variável chamada order ID, e ela carrega ali, dando erro porque ela não existe, né? Vamos supor que ela existisse. Tá, e ela está carregando ali 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? Só que, sei lá, em algum momento ela precisa ser string, em outro momento ela precisa ser inteira, enfim. Aqui a gente consegue, né, showDB as string, a gente não vai ter strings. A gente não vai ter, né, a preocupação de fazer isso aqui. Tá? Fica feio, até não gosto de entender que é isso aqui, né? Então, usar quando necessário, né, as asserções para cada tipo de variável é importante. Tá? Vamos voltar como estava antes aqui. Vou voltar para cá como 1, 4, 5, 6. Tá? Aqui poderia ser um string. Tá? E vamos fazer o de baixo aqui também, que ele também é uma string, então ele poderia ser um showDB equals as strings. Sempre coloco esse bagulho aí no singular. Beleza? Então vamos voltar para cá, vamos executar, ele vai dar sucesso. Show de bola. Tá, vamos voltar para cá pro requisito para ver aqui o nosso for. O próximo objeto aqui já é um alinhado, né? Então tem um customer e dentro dele tem um name e um e-mail. Tá? A gente vai fazer exatamente a mesma coisa que a gente fez aqui. Tá? Então a gente vai fazer assim. Vou copiar essa aqui para ser mais rápido. A gente está dentro de order, a gente vai para customer e de customer a gente vai para o name. Certo? E o meu name é test user. Preciso desse espaço todo aqui, não, só 2 espaços. Então, deixa eu colocar assim porque eu tenho um toque. Eu vejo os negócios tortos. Né? E também e-mail, que é testuser@robot.com. Tutor de novo, ajeita aqui rapidinho. Beleza? Então aqui eu estou navegando, estou indo em order, customer, encontrando name e e-mail. Beleza? Então vamos executá-lo. Deixa eu trazer para cá de novo. Vamos executar e deu sucesso. Show de bola. Agora a gente precisa entrar na lista item. Então
vou fazer aqui para baixo. Como é que a gente vai fazer? Ele está numa lista, né? Então, listas são índices, né? Então, eu começo com o índice 0, 1, 2 e por aí vai. Tá? Então, esse primeiro objeto que está aqui dentro da lista, ele está dentro do índice 0. Tá? Então, como é que a gente faz para navegar até ele e conseguir acessar os dados que tem ali para a gente conseguir fazer a validação? Tá? Então, a gente vai fazer um show de b equals as string, como já estava antes. Vamos fazer response.json, dá para converter para JSON. Ele está dentro, né, de order. Então vamos trazer aqui o order. Opa, trazer o order. Vamos em itens, na verdade, né? E vou dizer aqui logo do lado do items aqui qual o índice que eu quero. Então eu quero ir no índice 0, porque só tem ele ali. Não tem índice 1, 3, enfim, não tem, só tem o 0, então tá show. Posso ir aqui no índice 0. E vou dizer aqui para ele qual é o campo, não dá certo, né, Vinícius? Qual é o campo que eu quero validar, que é o product. Tá, então o meu product é igual a product A. Para os outros é a mesma coisa, tirando aqui para o quantity, que ele é um inteiro, né? Aqui, sem string é integer. E o price também, né? O price também é um inteiro. Certo? Vamos ver aqui até onde que eu posso levar esse cara para ficar retinho. Aqui. Show. Então aqui no quantity é 2. E no price, 25. Vamos executar ele. Vamos executar. Deu sucesso também. Certo? Vamos só botar aqui uma falha aqui qualquer, só para ter certeza que está tudo bem. Aqui já está com uma falha aqui sendo exibida. Vamos executar de novo, só para, né, garantir que está certinho ainda. E tá lá, tá show, tudo certinho. Tá? Para o último objeto lá, né, vai ser igual ali o customer, né, que é o shipping address. Então vamos fazer ele aqui rapidinho, para não tomar muito tempo também, né, dessa parte do vídeo. Então aqui são todos strings. Então vai ser response.json. Também está dentro de order. Shipping address. Street. Aqui a gente vai pegar o conteúdo. Teste, vamos fazer mais 2, certo? 2. It e zip code. Rio de Janeiro, cidade maravilhosa. E zip code, que é esse carinha aqui. Vamos executar. Olha aqui agora. E deu sucesso. Certo? Então, deixa eu até fechar aqui. Vocês verem, é bem simples, né? Da forma como ficou bem simples, ficou bem fácil, está funcional. Tá reutilizável? Ainda não tá. Vocês vão ver quando a gente começar a criar os outros cenários. Mas é uma forma que já está funcionando, ou seja, vocês já podem falar, opa, estou automatizando com robot. Mas ainda não está da forma correta, ali seguindo as boas práticas de automação com robot. Beleza? Vamos começar agora a criar outros cenários, principalmente aquele relacionado a incluir 2 itens aqui na nossa lista aqui de itens. Beleza? Vamos lá. Bom, vamos criar então o segundo cenário, né, que é o cenário onde a gente envia mais um item ali na lista de itens do pedido. Tá?
Esse cenário vai ser construído praticamente da mesma forma que esse cenário aqui, então para adiantar, eu já criei, né, ele aqui, né, deixei a parte das asserções já né, para a gente fazer junto, né, mas a criação aqui do body eu já adiantei para ser rapidinho. Tá? A diferença aqui é que eu coloquei mais o item na lista. Então agora a gente tem um Product B com quantidade 5 e preço 75. E por consequência, né, o total price passou a ser 100. Né? 25 mais 75, 100. Beleza? Lá nas asserções, a gente agora tem que fazer as asserções do índice 1. Né? A gente aqui fez as asserções do índice 0. A gente precisa fazer do índice 1. Então, para fazer isso também é simples, né? Da forma como a gente está fazendo aqui agora, né? Da forma mais simples possível. A gente só precisa mudar aqui o índice 0 para índice 1. Tá? Para mudar tudo de uma vez só, para fazer mais fácil, um atalhozinho, segura o Alt, arrasta para baixo aqui do lado esquerdo do 0, seleciona ele e aperta 1. Pronto. A gente já tem aqui tudo alterado. Vamos mudar aqui o valor, que aqui vai ser Product B, aqui vai ser 5 e aqui 75. O Street Address continua igual, então a gente pode executar ele e ver o que vai dar. Obviamente vai dar sucesso. Espero que dê sucesso, né? Brincadeira. Ele vai dar sucesso, vai adicionar algumas asserções novas, mas vai dar sucesso. Tá? Vamos ver aqui no log. Executou os dois, só para vocês verem. E a gente tem aqui a primeira execução com todos os asserts realizados, com os bodies construídos, né, tudo bonitinho. E aqui embaixo, deixa eu dar um zoom, né? Não sei se está pequeno, deve estar bem pequenininho. Pronto. Então, voltando aqui, né? Então a gente tem um primeiro cenário aqui com um item só, com todos os asserts sendo feitos, e somente com um item. E o segundo, né, com os dois itens sendo inclusos e a gente fazendo o assert do índice 0 e do índice 1. Tá? O que é importante a gente ver nessa condição que a gente está aqui agora? Se vocês repararem, como eu disse no início, né, esses dois cenários eles são basicamente iguais. O que está alterando aqui é a quantidade de itens dentro da lista de itens e o valor total desse pedido aqui, que é a soma do price, né, dos itens que estão dentro da lista. Sendo que sempre quando se a gente tivesse mais cenários parecidos com esse, a gente nesse cenário, nessa forma como a gente está fazendo aqui, a gente teria que ficar toda hora repetindo esse catenate, da forma como a gente está fazendo. Tá? Então, ele está funcionando? Está funcionando. Está fazendo os asserts? Está fazendo os asserts. Mas está longe de estar dentro das boas práticas. Né? A gente não tem uma boa manutenção aqui. É difícil de falar isso, né? Manutenibilidade está baixa. Né? A legibilidade agora não está tão ruim, porque está pequeno, mas quando começar a ficar muito grande isso aqui, se ficasse muito grande, ficaria muito ruim também. Tá? E principalmente a reutilização de código ficaria muito baixa. E, na verdade já está muito baixa. Né? Então a gente está duplicando muito código aqui. Tá? Quando a gente terminar essa aula, a gente ainda vai fazer ainda o cenário de exceção, para vocês verem como é que a gente pode fazer. Mas nas próximas aulas, quando a gente começar a refatorar, vai ficar talvez mais claro para vocês de por que assim, apesar de estar funcionando, não é legal, né? Não é uma boa prática. Dito isso para o Robot Framework ou para qualquer outro framework que você esteja utilizando. Né? Trazer reutilização de código, né? Mais legibilidade, mais manutenibilidade para o seu código, independente do framework que você esteja usando, é sempre o essencial. Tá bom? Aqui foi rapidinho, agora vamos criar um cenário de exceção ali no nosso requisito, que é bater no status code 404. Tá? Bora lá. Bom, vamos lá, vamos criar o cenário novo de exceção. Vamos
Vamos, em vez de usar o post dessa vez, vamos usar o get, tá? Vai fazer mais sentido, tá bom? Então vamos aqui botar um cenário buscando pedido de venda inexistente. Beleza? É basicamente a mesma URL, só que a gente pode botar um ID aqui no lado do post, tá? Então vamos montar aqui o get na mão aqui, tá? No caso, como é get, não precisa de body, né? Apesar de eu já ter visto alguns get com body aí, que não vai ter get com body, tá? Vamos fazer aqui a keyword para executar esse get. Então vamos trazer aqui o response, muito para baixo aqui para mim. Vou trazer aqui o response. Vamos usar o get mesmo. A URL, opa, minúsculo, vai ser igual a essa daqui do JSON placeholder. Vamos botar aqui 999, que é o JSON placeholder, ele retorna 404, tá? A gente não vai ter JSON, né? Mas a gente já espera que ele retorne um 404, né? Que é o cenário que a gente está esperando. Então a gente pode fazer aqui que a gente fez em cima, que é usar o expected status igual 404, que é o que a gente está esperando ali, certo? E aqui a gente pode colocar uma mensagem, ou deixar sem mensagem dessa vez aqui para vocês verem, né, a construção aqui tudo direitinho, com mensagem ou sem mensagem, tá? Deixar aqui a mensagem padrão que vem dele. No JSON placeholder, nesse caso aqui, deixa eu logar aqui a resposta para vocês verem. Ele traz um JSON vazio. Função JSON, tem que sempre esquecer, não pode esquecer dos parênteses. Vamos usar aqui o log to console e vamos usar aqui uma tag de cenário mesmo, tá? Diferente dessa tag daqui de cima, né? Essa tag aqui ela é válida para a suite inteira, né? Então todos os cenários da suite vão herdar essa mesma tag. No caso aqui eu estou colocando uma tag específica para um cenário só, tá? Então aqui chama aí de get. Já vamos executar esse cara e vamos logar aqui no console a resposta para vocês verem o que ele vai trazer. Deixa eu só pular uma linha antes de executar. Pronto, vamos executar. Tá aqui, ó. Ele traz esse formato aqui, né? Um carinha vazio, tá? Então não vai ter nada disso aqui na nossa resposta. Então ele vai ser um assert totalmente diferente do que a gente tem feito até agora, tá bom? Então a gente pode usar, para fazer essa validação aqui, a gente pode usar também lá da built-in, a gente pode usar o shouldBeEmpty. Tá? Então ele tem que ser vazio, tá bom? A gente traz aqui o objeto de resposta e pede para ele fazer a validação. Novamente. E tá lá, passou. Então ele passou aqui pelo shouldBeEmpty, ele viu que está vazio e está tudo show, né? Também validou aqui 404, por exemplo, se né, que nem eu fiz o exemplo anterior, né? Se eu quisesse que fosse 403, por exemplo, tá? Ele daria falha, né? Porque ele responde 404 e não 403. E até aproveitar aqui e dar aquele exemplo que eu mostrei para vocês de que ele mesmo vai identificar que esse 404 que ele está retornando é um status code de falha, tá? Então, mesmo que não tivesse ali o expected status definido, o robot entenderia esse cara como um cenário de falha, tá? Então ele falou, ó, peguei aqui um HTTP erro 404 not found, tá? Mas como a gente quer que seja 404 e não outro status, é bom a gente, né, deixar aqui específico que a gente está esperando 404 e não outro HTTP da família 400, tá? E com isso a gente fecha aqui o desenvolvimento dos 3 cenários que a gente tinha previsto, tá bom? Terminamos aqui então nossa primeira aula prática. Vocês viram aqui que é algo bem simples de construir
as automações com o Robot Framework junto com a Request Library. Não é nada complicado, é bem simples. Essa aula era para ser simples, para mostrar para vocês que dá para fazer algo bem pequenininho ali, bem tranquilo, mas está longe ainda de estar perto das boas práticas para a gente criar os scripts de automação de teste. Nas próximas aulas a gente vai pegar esse mesmo código, vai refatorar mais eles para chegar num nível aceitável, nível avançado ali de estrutura, legibilidade, manutenção e reutilização de código. Beleza? Então, em tudo isso a gente vai começar a ver nas próximas aulas, tá bom? Mas com o que já está aqui, você já consegue mostrar para seus amigos aí, falar, opa, já estou automatizando testes de API com o Robot Framework. Beleza? Então, se tiver alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários. Do lado do conteúdo do curso aqui embaixo tem uma abinha comentário, deixa ali seu comentário, sua dúvida, que assim que eu ver, eu respondo. Beleza? E se gostou, compartilha aí com seus amigos, né, para estar aqui de graça, para sempre de graça, né? É importante que esse conteúdo chegue para mais pessoas. Beleza? Falou, gente, tamo junto. Até a próxima aula. Valeu!